Olá pessoal, estou tentando fazer esse vídeo aqui para que na qual possa esclarecer e tirar a dúvida de vocês sobre esse setor aqui de biologia. Espero que seja serventia. Ciência da natureza, biologia 1, genética, herança dos cromossomos sexuais, capítulo 6. A herança dos cromossomos sexuais foi elaborada pelo cientista Thomas Mann, que na qual utilizou um gênero de uma determinada mosca de fruta do tipo Drosophila. E, portanto, é uma do tipo de espécie mais estudada do planeta, tanto em genética, microbiologia e até teoria da evolução. Nesse caso, o estudo leva à determinação sexual baseada nos cromossomos sexuais, que existem 4 tipos básicos. Nesse caso, o tipo Legals, ou XY, ok? Que na qual acontece em algumas espécies de inseto e quase todos os mamíferos, incluindo a espécie humana, nesse caso. Onde o macho é heterogamético, ou seja, ele é XY, tem cromossomos sexuais diferentes. E a fêmea é homogamética, XX. Então, portanto, os machos podem produzir tanto espermatozoide X quanto Y, e as fêmeas, todo o óvulo será do tipo que mesmo X. Então, nesse caso, o macho é heterogamético e a fêmea é homogamética. Parecido acontece no tipo protenor, que é o X0, que nesse caso o macho continua sendo heterogamético e a fêmea continua sendo homogamético. Porém, sempre é o heterogamético que vai perder um cromossomo. Nesse caso, o heterogamético, que nesse caso é o macho, vai perder o Y. Então, portanto, no tipo X0, o macho continua sendo heterogamético, mas ele é só X, porque perdeu o Y. E a fêmea continua sendo homogamética, XX. O tipo Abraxas, ou ZW, acontece em alguns o quê? Peixes, em alguns insetos, em algumas aves, ok? E nesse caso, o macho é homogamético, ZZ, e a fêmea é heterogamética, ou seja, inverteu agora os dois tipos entre eles. E nesse caso, o tipo Abraxas ZW parece com o tipo Fulmer, que nesse caso é Z0, onde os machos continuam sendo homogaméticos e as fêmeas continuam sendo heterogaméticas. Como eu disse anteriormente, o heterogamético perde o cromossomo. Nesse caso agora a fêmea vai perder o W. Então o macho continua sendo ZZ e a fêmea vai ser o que? Z0, porque perdeu o W. Então, portanto, nesse caso. Além disso, o tipo protenor pode acontecer em insetos, como percevejo, gafanhotos e o que mesmo baratas. Então, por favor, só para pegar a manha rapidão, o XY, o macho heterogamético, XY, a fêmea homogamética, XX. O X0, quem perde é o heterogamético. Então, o macho continua sendo X0 e a fêmea homogamética XX. No ZW, o inverte nesse caso. O macho é homogamético ZZ, a fêmea é heterogamético ZW. No Z0, quem vai perder é o heterozigoto. Então, o macho continua sendo homogamético ZZ e a fêmea vai ser o que? Z0. O mais utilizado é do tipo XY, que é o que acontece na espécie humana, onde nesse caso o macho é heterogamético e a fêmea é homogamético. Sempre ao fazer o cruzamento, vai nascer a metade do sexo feminino e a metade do sexo masculino nesse caso. E nesse tipo de espécie, quem determina o sexo é o homem, porque na qual, se fecundar o espermatozoide X, vai gerar uma fêmea. Se fecundar o Y, vai gerar o quê? Um macho, ok? Então, portanto, nesse caso, é um tipo de relação que acontece entre os seres vivos dos cromossomos sexuais na espécie humana. Então, portanto, cromossomos sexuais humanos. Tem 3 tipos. O primeiro é ligado ao sexo, aqueles que atingem apenas cromossomo X, e como o X tanto tem no macho como na fêmea, atinge os dois sexos. Porém, é mais comum no macho, porque só precisa de um, e na fêmea é mais raro, porque precisa de 2, nesse caso aqui. Essa ligada ao sexo pode ser 2 tipos. Pode ser um tipo dominante, quando a anomalia ela é dominante, tipo a distrofia muscular, e também pode ser quando o gene é recessivo, no caso de hemofilia e daltonismo. Nesse caso, o daltonismo, por exemplo, é recessivo. Então, portanto, o macho normal seria XYDzão, e a fêmea normal portadora seria XDzão, XDzinho. Ao fazer o cruzamento, nasceu as fêmeas e nasceu os machos, ok? Dos indivíduos, ou seja, das fêmeas, quais nasceram afetadas? Aqui nasceu normal, aqui nasceu normal, nenhuma foram afetada. Já os homens, aqui,
Esse nasceu normal, esse nasceu o quê? Afetado. Então, quando se fala de fêmea, tudo aqui é 100%, cada um é 50%. Quando fala de macho, tudo é 100%, cada um é 50%. Porém, se eu identificar o sexo, tudo é 100 e cada um corresponde a 25% aqui. Nesse caso, quantas crianças foram afetadas? Como eu não identifiquei o sexo, foi apenas 25 foram afetadas. Quantas fêmeas foram afetadas? Fêmea, nenhuma. Quantos machos foram afetados? Dos machos, só metade, 50%. Mas se perguntar, qual é a chance de ter um filho do sexo masculino afetado? A probabilidade de ser do sexo masculino é meio. Vou multiplicar pela proporção. Como aqui dos machos a metade foi afetada, eu multiplico pela metade e nesse caso vai ser 1/4, que corresponde a 25%. Atenção, nesse tipo de herança, o pai afetado nunca transmite para o filho do sexo masculino, porque para o filho do sexo masculino vai doar o Y, e o gene afetado está no cromossomo quem? X. Ao contrário da mãe, que nesse caso pode doar tanto para o filho quanto para a filha. E para que uma filha seja afetada, tanto o pai é obrigado a ser afetada e a mãe, no mínimo normal, portador, porque a fêmea precisa de 2 genes, e um tem que vir do pai e o outro tem que vir de quem? Da mãe. Nesse caso, o outro é restrito ao sexo, também chamado de holândrico. Holândrico significa todos, e nesse caso, andros masculino, então todos os nomes. Então, portanto, restrito ao sexo, ou holândricos, que é transmitido do pai para 100% de quem? Dos filhos do sexo masculino. Nesse caso, um tipo mais comum aqui é do SRY, que determina os testículos. Então, toda característica, o pai vai transmitir isso para todos os filhos do sexo masculino. Porém, antigamente colocava aqui como uma hipertricose auricular, que é criar pelos na orelha. Porém, pelos na orelha, na realidade, alguns pais tinham e alguns filhos ao nascer não tinham. Então, portanto, deixou de ser classificada como restrita ao sexo e passou a ser parcialmente ligada ao sexo. Ok? Só que a restrita ao sexo só tem cromossomos quem? Y. Então, quem tem Y só é o macho, então é transmitido do pai para 100% dos filhos, nesse caso. Falando de parcialmente ligado ao sexo, como eu disse, tem 2 tipos aqui. Tem a hipertricose auricular, que ela é limitada ao sexo, ok? E também tem a calvície, que ela é, nesse caso, direcionado parcialmente ligado ao sexo, ok? É influenciado pelo sexo. Então, repetindo de novo aqui nesse caso, a hipertricose auricular, ela é limitada ao sexo e, nesse caso, a calvície, ela é influenciada pelo sexo, ok? Então, nesse caso, um macho cesão, dominante, homozigoto dominante, ele é calvo. Heterozigoto, ele também é calvo. Homozigoto recessivo, ele é não calvo. A mulher, ou a fêmea, dominante, cesão, homozigoto dominante, ela é calva. Heterozigoto, ela é normal. E homozigoto recessivo, ela também é normal. E isso é o que está direcionado à calvície. Falando disso, fora esse outro processo, aqui passamos então à cromatina sexual, ou corpúsculos de Barr. Nesse caso, o pesquisador Muriel Barr descobriu a cromatina sexual. Essa cromatina sexual aqui digamos que fosse a membrana plasmática, aqui o citoplasma e aqui o núcleo. Ela fica grudada na membrana nuclear ou carioteca. E nesse caso, ela é um tipo de cromossomo visível apenas no sexo feminino, nesse caso. Então, o geneticista, nesse caso aqui, Susmu, nesse caso, descobriu ou demonstrou que o corpúsculo de Barr era, na realidade, um cromossomo sexual condensado. O que é condensado? Espiralizado, ok? Inativo porque os genes dele não eram tão ativos, não tinha a função específica disso. A citogeneticista Maury Leon, nesse caso, criou uma característica dizendo que na qual, se a mulher tem um cromossomo X a mais que o homem, ela teria um monte de genes a mais que os homens. Porém, ela determinou que esse X a mais que as mulheres têm, eles são inativos. E por ser inativo, os genes deles não são manifestantes. Então, portanto, isso faz. Mesmo que a mulher tenha um X a mais, o número de genes com os homens são iguais. Então, Leon, para inativar os genes presentes,
nesse cromossomo, de modo que a quantidade de genes ativos em fêmeas seja igual ao dos machos. Por isso que chamou de hipótese de Lyon ou compensação de quem? Dose. Ou seja, além de ter um cromossomo X a mais, eles são inativos e a quantidade de genes são iguais. Ok? Então, essa parte está direcionada ao conceito das cromatinas sexuais. Além disso, a cromatina sexual tem um cálculo, tem algumas questões que pedem o número de corpúsculo de Barr. E como seria a conta? É o número de cromossomo X menos 1. Então, se o indivíduo tem XY, como é que seria a conta? Tem só um X, 1 menos 1 aqui, vai ter 0, não vai ter nenhum cromatina sexual. XX, então tem quantos cromossomos de X2? 2 menos 1, 1, tem uma cromatina sexual. E assim por diante. Nesse caso, é o tipo de característica que tem sobre o corpúsculo de Barr, ok? E que em Olimpíadas, para determinar o sexo do indivíduo, faz o exame de corpúsculo de Barr. Então, nesse caso, se encontrou a cromatina sexual, o indivíduo é obrigado a ser do sexo feminino. Balanço gênico, ok? O citogeneticista Calvin Brits, nesse caso, estudando drosófilas, como eu tinha dito para vocês aqui, ela obedece o sistema de XY. Só que ele não conseguia identificar perfeitamente com o XY. Então, portanto, ele percebeu que agia de uma outra maneira. O processo que ele chamou é o sexo determinado pela proporção entre a quantidade de cromossomo X e o conjunto de cromossomos o que? Autossômicos. Nesse caso, como seria nessa fase aqui então? Se o índice de sexual for igual a 1, é fêmea. Como assim? X, X, A. 2 autossômicos, 2 sexuais. Como ficaria a conta? 2 sobre 2 que é 1. Então, se o índice sexual for igual a 1, nesse caso, ela é uma o quê? Fêmea, nesse caso. Se tiver mais indivíduos, como A, X, 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 vai ter 3x sobre 2 aqui, que vai dar 1,5. Então, ela é acima de 1. Quando é acima de 1, ela é super fêmea. Então, por favor, igual a 1 fêmea, acima de 1 é o quê? Super fêmea. Se eu tiver, então, um outro processo, como se fosse autossômico e X, eu teria 1x por 2 autossômicos, ficaria 0,5. 0,5 ele é o quê? Macho. Se eu tiver, então, mais, assim, eu teria 1x por 3 autossômicos, o que na qual daria um valor o quê? Menor que 5. Se é menor que 5 nesse caso, ele é classificado como supermacho. Então, igual a 0,5, macho. Abaixo de 0,5, supermacho. Se o valor ficar entre 5 e 1, ou seja, maior que 5 e menor que 1, é chamado intersexo, ou seja, terá o sexo em um indivíduo misturado entre eles, ok? Ou não sexo totalmente definido sobre essa característica. É isso aí, pessoal.